Olá, crianças, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 7. Vamos lembrar um pouquinho, do que nós tivemos no final de semana. Dia 5 foi o aniversário da nossa cidade. Bela Vista comemorou 125 anos. E dia 5 também se comemora o Dia do Meio Ambiente. Então, essa semana nós estaremos fazendo revisão dos conteúdos para que a gente possa realizar as atividades avaliativas. E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho em português um texto que se chama Quem vai salvar a vida? É uma história da Ruth Rocha e a professora colocou aí para vocês um vídeo contando essa historinha que é linda e também colocou o texto, resumido para vocês. Depois vocês irão responder, depois de assistir ao vídeo, de ler a história, aí na tarefinha de vocês vão responder as questões relacionadas a essa história. Você vai colocar o título do texto, quem é o autor desse texto, dessa história, quantos parágrafos há no texto. O que é parágrafo? Parágrafo é a divisão de um texto, e ela é indicada pelas linhas, tá? Então, quando começa, uma linha, quando começa um pedacinho da sua história. Então, o parágrafo ele é utilizado para dividir o seu texto, organizar o seu texto. E ele tem a função, de mostrar ali que uma frase terminou e começa outra relacionada ao texto, certinho? Qual o tema da história, do que a história está falando, qual o nome do cachorro da historinha, como o filho convence o pai a pegar a sujeira do cachorro, que ficou lá onde ele estava passeando, e assim por diante. Tá? Na número 2, você vai circular a sílaba tônica. Lembra que a gente estudou? Para você descobrir a sílaba tônica, é só você chamar a palavrinha. Sábado, a sílaba que você falar com mais forte é a sílaba tônica, certo? Vocês vão circular a sílaba tônica e classificar elas em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Oxítona é quando a sílaba tônica é a última, paroxítona, penúltima e proparoxítona, antepenúltima. Você vai contar da direita para a esquerda, então do final para o começo, certo? Depois você vai no número 3, circular no texto as palavras com R, e SS e reescrever elas aí, tá? Então você vai lá no texto, lá onde a professora colocou a história, e você vai circular, depois vai se reescrever nessas duas linhas aí, as palavrinhas. Você vai retirar do texto 3 substantivos e 3 adjetivos. Substantivo é aquilo que dá nome aos seres, às coisas, e o adjetivo é uma qualidade, o jeito do substantivo. Combinado? Então, você vai retirar lá do texto também. Pinte o substantivo próprio, os próprios que você encontrar. Substantivo próprio é aquele que dá nome às pessoas, às cidades, tá bom? O substantivo próprio é aquele que você ganha, ou que você dá algo a alguém, ou a um animal, ou a algum lugar. Número 5, você vai reescrever as frases contidas no texto, onde o autor faz uma pergunta. Qual o sinal de pontuação foi utilizado nessa frase? Então, onde tiver lá no texto o autor fazendo uma pergunta, você vai escrever essa frase aqui embaixo, no número 5, e vai contar para mim qual o ponto que a gente usa para indicar que essa frase é uma pergunta. Na número 6, você vai retirar do texto uma frase que demonstre uma surpresa, uma admiração. E qual sinal de pontuação foi utilizado nessa frase, tá? Para indicar que é uma surpresa ou uma admiração. Na atividade 7, qual sinal de pontuação é usado para indicar uma fala? Quando a pessoa está falando, escreva uma frase onde se utiliza esse sinal. Na número 8, você vai retirar do texto as palavras que indicam uma ação, um verbo, Ação é aquilo que a pessoa está fazendo, tá bom? Então, você vai retirar lá todas que você conseguir encontrar. As ações que alguém, está cometendo, fazendo lá no texto. E vai escrever aí dentro dessas linhas aí nesse quadro. Na atividade 9, escreva as palavras em ordem alfabética, tá? Lembrando
que a gente vai olhar a primeira letrinha. Se tiver com a mesma letrinha, você vai olhar a segunda letrinha e aí vai colocando na ordem. Se não tiver com A, você passa para a letrinha B. Se não tiver com a B, passa para a letrinha C. E assim por diante. Quando faltar uma, você pega a letrinha da frente. Combinado? Depois, na atividade 10, você vai ler a capa do livro e responda com bastante atenção. O que o menino segura nas mãos? Então, você vai olhar lá o que ele está segurando nas mãos aí na capinha do livro. Depois, a letrinha B. Escreva nos retângulos o nome dos animais que aparecem na capa do livro e ilustre. Você vai colocar o nome e ilustrar. Na letrinha C, você vai escrever abaixo o nome de 6 objetos que foram jogados no lixo. Também lá na capinha mostra objetos que foram jogados no lixo. Na atividade 11, você vai marcar a resposta adequada. Quem levou o menino para a escola de carro foi a mãe, o pai, o professor ou o irmão? Tá? Você vai marcar, você pode pintar o quadrinho. No trecho, meu pai ficou desapontado. A palavra desapontado significa o quê? Contente, decepcionado, interessado, distraído. Você vai pintar a palavrinha correta. Na atividade 12, o que Tiago estava estudando na aula de ciências? Então, você vai escrever aí nos quadrinhos, uma letrinha em cada quadrinho. Na atividade 13, escreva no espaço abaixo o que está escrito no carro do pai do Tiago. Combinado? Depois, na atividade 14, leia as imagens e crie uma história. Não esqueça do título. Então, você vai olhar aí nas imagens que tem e vai criar a sua história, mas não esquecendo do título. Tá? Até amanhã. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me procurar lá no privado. A atividade de hoje é só português, porque nós vamos fazer a revisão, tá bom? Como a professora disse no início do vídeo, nós vamos fazer a revisão das atividades avaliativas. Um abraço, tenha um ótimo dia.